Bom, vamos começar agora, né? Hora de pregar, hein? Falei já demais. Somente 20 minutos. Uma mensagem. E nesse tempo de milagres que nós estamos vivendo, quando nós ministramos aqui, por exemplo, domingo passado, amplie a sua visão. Amplie a sua visão. A gente sabe que algumas pessoas têm limitações. Elas são limitadas. Por mais que você diga assim, amplie a sua visão, existem pessoas que são limitadas. Eu já ministrei essa palavra umas 3 vezes na igreja, essa é a 4ª. Mas, quando terminou aquela mensagem de amplie a sua visão, eu fui para casa pensando sobre isso. E eu cheguei à conclusão de que existem pessoas que, por mais que elas ampliem a sua visão, elas são limitadas. Elas não conseguem. Tem uma trava. Elas já nasceram travadas. E por mais que elas queiram enxergar além, existem limitações físicas, existem limitações mentais, existem limitações social, que os outros dizem que você não pode, você acredita. Existem limitações. Não há dúvida que há pessoas que são limitadas. E todo mundo sabe disso. E algumas sentem isso. E quando a gente sabe que nós somos limitados, mas de alguma forma, por algumas razões, por algumas atitudes, por algumas conexões que a gente faz, nós criamos as travas de uma visão que precisa ser ampliada. Pessoas que tiveram o desfortúnio de alguma coisa na vida delas fazer com que elas não enxerguem mais além do que o lugar que ela está e a situação que ela vive. Como fazer isso? Como transpor isso? Sendo alvo do milagre de Deus. Quando Deus decide, independente de você, olhar e dizer, eu vou te abençoar. Você sendo alvo do milagre de Deus. Lucas, no capítulo 6, no versículo 6, está escrito assim. Sucedeu que, Lucas 6,6, você que trouxe a Bíblia, abra em Lucas capítulo 6, versículo 6. Lucas capítulo 6, versículo 6. Lucas 6,6. Você que está com o telefone, que tem a Bíblia, conecte no seu sabre de luz aí, que é o seu telefone. Lucas 6,6. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Sucedeu que em outro sábado entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e os fariseus observaram-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida, levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. Então disse Jesus a eles, o que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? Fitando todos ao redor, disse ao homem, estende a mão. E ele assim o fez. A mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus.
só até aqui. Deixe eu situar você no texto. Jesus inicia o seu ministério pregando, logo após ter passado pela tentação lá no deserto da Judéia, e ele então escolhe Cafarnaum para morar na Galileia, e ali ele começa a realizar muitos milagres. Inclusive, logo no início, chega a dizer que teve praticamente uma cruzada de milagres, porque ele passou o dia curando a todos. Com isso, ele entra em evidência, ele se torna conhecido, e as pessoas começam a procurá-lo. As multidões o procuram, de maneira tal que, na medida em que ele do nada começa a despertar um desejo das pessoas de estarem do lado dele, ele levanta um grupo de invejosos, de gente que gostaria de estar no lugar dele, mas não está, de gente que gostaria de ter o que ele tem, mas não tem, de gente que gostaria de ser procurado pelas multidões, mas não é. Ele desperta inveja nas pessoas, e essas pessoas começam não somente a seguir Jesus para conhecê-lo, para criar uma situação que o prejudique. Essas pessoas começam a murmurar contra ele. Só que quem são essas pessoas e o porquê que essas pessoas vão aumentando a sua ira? Essas pessoas são os fariseus e os escribas. Os fariseus e os escribas são os líderes religiosos, são os pregadores da época. Os fariseus são os que falavam de Deus para as multidões. Esses fariseus e escribas, tidos como intérpretes da lei, os escribas, eles estão não somente a responsabilidade de levar o povo para a igreja, como são os gestores da igreja. O que chama de igreja a Bíblia? Sinagoga. Era um local onde a palavra era pregada, onde havia adoração, onde havia reuniões em prol de ouvir o ensino bíblico. E essas pessoas que são os fariseus, elas começaram a ficar com uma certa inveja, raiva e ódio, porque Jesus trazia Deus para as pessoas de uma forma diferente. Então eles começaram a questionar se a maneira que Jesus trazia Deus para as pessoas era correta, ou se somente a única maneira, que era a que eles ensinavam ao povo, era a maneira correta. Então, de que maneira Jesus, Deus, era trazido às pessoas, ao ponto que eles começaram a observar que Jesus tinha, de uma certa forma, algumas atitudes que não batiam com o que eles entendiam por ser um padrão religioso, religar, de que torna ligar o homem a Deus. Eles não concordavam muito com a maneira de Jesus ser crente, vamos dizer assim. Porque Jesus, por exemplo, comia com todos aqueles que não estavam na igreja, andava com eles, sentava com eles. É claro que sempre quando Jesus sentava, o assunto era Deus, era parábolas, era o ensino bíblico. Jesus sentava com eles para levar eles à presença de Deus. E por isso que em Lucas 5, Jesus, por exemplo, vai a uma festa, a um banquete, na casa de Levi, e diz que numerosos publicanos, ou seja, gente que era tido como pessoas que não entravam no céu, estavam nessa festa. Os fariseus e os escribas, verso de número 30 do capítulo 5, murmuravam contra os discípulos, perguntando como pode comer e beber com pessoas que são pecadores, gente designada ao inferno, publicanos. Como pode se relacionar com essas pessoas? Mas Jesus deixa muito claro no verso 31, que não são os que estão bons que precisam de médicos, mas são os que estão doentes que precisam de médicos. Que Jesus não veio para chamar pessoas que se acham perfeitas. Jesus veio
para falar com pecadores e pessoas que precisam se arrepender e mudar o seu padrão de vida. Para essas pessoas Jesus veio. Mas eles não conseguiam entender isso, eles estavam sempre com muita fúria de Jesus. A Bíblia vai dizer que um certo dia Jesus está andando por uma rua e vê uma plantação, e Jesus então entra junto com seus discípulos e colhe algumas espigas, debulha e começa a comer. E o dia era um dia de sábado. Os fariseus tinham um problema muito sério com o sábado. O sábado para eles era mais do que sagrado, era praticamente uma lei, e estava de fato na lei de Moisés. Mas os estudiosos da lei de Moisés, os rabinos, entendiam e interpretavam que o sábado era tão sagrado que não podia se fazer nada no sábado. E eles escreveram uma regra, um regulamento do que podia e não podia. Só para você ter uma ideia, não podia nem apagar o pavio de uma lamparina. Eles acendiam a lamparina na sexta-feira antes das 18 horas. E ficavam com a lamparina acesa o dia inteiro, não podiam apagar a lamparina. O óleo era o suficiente para a lamparina poder render a noite inteira e até o outro dia. Porque se eles fossem lá e apagassem a lamparina, era uma ação de trabalho, era uma ação de esforço, e todo esforço era condenado. A regra quanto ao sábado era muito rigorosa. Transformaram em um pode não pode tão terrível, que mais condenava do que absorvia, mais condenava do que levava o homem à presença de Deus. E era no sábado que eles se reuniam para um culto. Como Jesus então está o tempo todo indo de encontro aos fariseus e mostrando para eles que a interpretação do texto do sábado está errado. Por 7 vezes há uma discussão na Bíblia sobre essa questão do sábado. E quando isso acontece, e eles começam a discutir com Jesus, Jesus deixa muito claro: o Filho do Homem é quem criou o sábado. Jesus está dizendo para eles: eu criei o sábado, então eu faço no sábado o que eu quero. Mas isso deixa eles possessos. E é onde nós chegamos no texto, porque tanto Lucas como Marcos e como Mateus trazem o mesmo texto. A história de um homem que tinha uma mão que foi curada, uma mão mirrada, uma mão ressequida, que foi curada dentro da sinagoga. Dar a entender que Jesus foi convidado por eles, pelos próprios fariseus, a ir na sinagoga, porque Mateus 12:9 vai dizer que Jesus foi na sinagoga deles, porque eles eram os pastores da sinagoga. Jesus foi na sinagoga deles. Dá a entender que Jesus foi na sinagoga para pregar, para ensinar, a convite deles. Eles convidaram Jesus, eles que não queriam nada com Jesus, convidaram Jesus para ir à sinagoga. E quando o texto diz que Jesus foi à sinagoga e ali já se encontrava um homem que tinha um problema, uma mão ressequida, dar também a entender que não apenas convidaram Jesus, mas também convidaram o homem para estar ali, porque eles já imaginavam que Jesus poderia realizar um milagre ali. E eles então, quando convidaram Jesus, Jesus foi. Marcos 3:1 vai dizer assim: de novo entrou na sinagoga. E ele, ao usar a expressão de novo, quer dizer, repetidas vezes Jesus foi à sinagoga. E por que Jesus foi à sinagoga? Se sinagoga é igreja, é porque o lugar que Deus aprova para a administração da sua palavra, para a adoração dele, para a glorificação do seu nome, é a igreja. Por isso que Jesus diz, quando está desafiando os cambistas, esta casa é chamada de casa de oração, esta é a casa do meu Pai. Jesus deixa claro, porque desde o tabernáculo, quando Deus deu a planta para Moisés, está escrito que ela era uma planta que representava a imagem que ele tinha no céu, a planta do tabernáculo.
ao ponto que quando você chega ao livro de Apocalipse, vai dizer que o céu, o local, o próprio Deus, é a igreja que nós vamos estar cultuando e nós vamos estar adorando. De maneira que a igreja é um lugar de adoração. A igreja é um lugar que, quando Tiago Cosmo estava cantando aqui, disse: eu estou sentindo algo aqui. O Lucas, quando veio, disse: há uma presença forte aqui, porque a igreja é um lugar da presença de Deus entre nós. E nós ficamos muito felizes quando estamos adorando, estamos muito felizes quando estamos glorificando. A igreja é o lugar da presença, a igreja é o lugar da manifestação de Deus, a igreja é o lugar do perdão, a igreja é o lugar da renovação, a igreja é o lugar da transformação. Quantas pessoas que não chegaram aqui de um jeito, passaram-se já alguns meses, passaram-se já alguns anos, passaram-se já alguns dias, e hoje você olha para essas pessoas, ela fala diferente, ela olha diferente, ela se comporta diferente, porque o relacionamento da igreja, ela é uma porta aberta para a manifestação de Deus na vida dessas pessoas. Deus está no meio do seu povo. Por isso que no Antigo Testamento, todas as vezes que Deus queria falar, Deus convocava uma assembleia. A palavra é assembleia, de onde se origina a palavra eclesia, de onde se origina a palavra igreja, de onde se origina a palavra ajuntamento, de onde se origina a palavra manifestação de Deus no meio do seu povo. A igreja é o lugar que Deus está, que Deus opera. Não há outro lugar melhor para se estar do que não na casa de Deus. Quem pode dizer amém? Mas observe uma coisa interessante em toda a narrativa do texto. Mateus capítulo 12, versículo de número 14, diz assim, que os fariseus estavam ali, conspirando contra ele. Eles estavam ali, os fariseus estavam ali, conspirando contra Jesus. Para quê? Para tirar a vida de Jesus. Estavam tramando a morte de Jesus. Marcos 3,6 repete o mesmo texto, que os fariseus estavam conspirando contra ele, para tirar-lhe a vida. É o que Lucas vai dizer: discutiam entre si, o que vamos fazer com este Nazareno? Ou seja, na mesma igreja que Deus manifesta a sua glória, tem gente que tem título de santo, mas está dentro da igreja, conspirando contra a vida das pessoas. Irmãos, igreja não é céu. Igreja também tem fariseu. Igreja não é um lugar perfeito, é um lugar de gente imperfeita, que muita gente psicopata se esconde dentro dela. Porque como pode um lugar como esse ter gente tramando contra a vida do outro, tramando contra a vida de Jesus, por inveja, por raiva, porque as coisas não são do jeito dele, as coisas não são do jeito dela, então se levanta contra quem está na frente. Esse daqui é um ambiente perfeito para gente metida a santo tramar contra a vida do outro, usar a língua ferina, usar a maldade do coração. Gente, irmãos, que fala bem, fariseu, conhece as escrituras, escriba, mas está tramando contra a vida de Jesus. Então não fique iludido, achando que a igreja é um lugar perfeito, porque a igreja, ela não é perfeita, porque tem gente que não é perfeito, mas a igreja ainda é o lugar, que quando Deus quer operar, é aqui que Ele opera.
Nós somos alimentados pela fé, nós somos alimentados pela palavra, nós somos alimentados pelo Espírito, nós somos alimentados pela presença. Nós saímos daqui, aqueles que têm o coração apaixonado por Jesus, queimando no Deus que tudo pode fazer. Ontem, eu e pastora Leonor e o Gabriel chegaram para mim e falaram: pai, vamos sair. Eu falei: já terminei, já orei, já terminei a mensagem, já respondi todos os que tinham que responder. Pai, foi a semana inteira aqui, puxa, essa semana foi puxada, foi? Vamos. E a gente escolheu um lugar para comer, um lugar legal, já que ninguém me chamou, a gente foi só mesmo. Aí nós fomos comer ontem, aí a gente foi para um lugar, comeu, né? Provou umas coisas diferentes, comeu e tal. E aí na hora da sobremesa, só tinha sobremesa com trigo. Irmãos, eu não como nada com trigo, para você que quer me dar alguma coisa para eu comer. Aí, nada com trigo, aí eu falei: pô, não tem. A Leonor ainda comeu uma coisa que ela gosta muito, que é sorvete frito. Ela comeu lá, mas é frito com trigo. Aí falou: pai, o senhor não vai comer nada? Eu falei: não vou, a gente saindo daqui, a gente vai comer um açaí. Aí beleza, saímos dali, fomos comer um açaí. Paramos na rua lá e fomos comer, fomos lá na avenida, fomos ali, vamos comer um açaí. Entramos pro local, porque a gente, quanto menos gente, melhor. A gente entrou lá, e aí o pessoal estava tudo lá de fora, mas choveu. E o pessoal entrou dentro da igreja, dentro do restaurante lá, dentro do açaí, dentro lá da lanchonete. Aí entrou lá, e quando eles estavam lá, eles entraram assim, entraram já falando, né? Porque a conversa estava lá fora, aí veio a chuva, aí eles entraram tudo falando, tudo alto, né? E a gente viu logo que era crente. Aí entraram tudo falando alto, e um dos assuntos era que a menina não queria mais ir para a igreja por causa dos outros. O pai tentando mostrar para ela que não importava isso, mas ela não queria saber. Eu fiquei pensando comigo: meu Deus, me segura. Eu vou entrar nesse assunto. Me segura. E aí a Leonor olhou para mim e falou: Ela já sabia já. E eu segurei ali. Eu disse: Deus, eu não sei se é um sinal para eu falar nesse assunto amanhã, ou se o Senhor me deu uma mensagem ontem só para eu falar. Não, eu vou falar. Eu digo: Deus, o Espírito está usando a minha mulher. E eu fiquei lá, e nós entramos no carro, e eu fiquei com aquilo. E quantas pessoas não têm esse mesmo sentimento? Um sentimento de que elas gostariam de uma igreja perfeita para servir a Deus. Não vão encontrar. No ministério de Moisés, tem pessoas que o traíram. No ministério de Josué, tem pessoas que o traíram. No ministério de Jesus, escolheu 12, tinha Judas. Então a questão não é o que se prega, é como você recebe aí. A questão não é quem está do seu lado, a questão é o que você tem em conexão com o alto. Há uma diferença. Na sinagoga tem gente que trama contra a vida, mas na sinagoga também tem muita gente que precisa de Deus. E como precisa para curar as suas dores, para curar a sua alma, para curar a sua luta interna, para curar os seus pecados. Gente que gostaria muito de viver uma nova história, uma nova vida, um novo tempo. Na igreja existem pessoas que estão limitadas, que por mais que querem ampliar a visão, elas são como o homem da mão mirrada, o homem da mão ressequida. Porque aquele homem, mesmo tendo sido usado pelos fariseus para estar ali, a sua mão era motivo de vergonha, atrofiada,
encolhida, um cotoco, só isso, um cotoco, escondido entre os panos, por causa daquela mão direita, atrofiada, ele não podia trabalhar. Naquela época, não havia essa história do cartório. Quem celebrava o casamento, inclusive dos filhos, era o próprio pai. Por isso que você vai ver nas parábolas de Jesus, que na festa das bodas é o pai que convida. E era ele que estendia as mãos para abençoar o filho e a nora. E a bênção era proferida pela mão direita. Aquele homem não podia abençoar a sua geração. Por isso que Lucas faz questão de citar no verso 6, cuja mão era direita. Porque aquele homem trazia sobre ele uma vergonha por ter a mão daquela forma. Era como se fosse uma maldição, como se fosse um pecado. A culpa era de uma maldição sobre ele ou sobre a família. E ele carregava o estigma da dor do olhar dos outros. E ele não podia mudar isso. Não tinha como ele ampliar a visão. Porque ele não podia. Não tinha como ele pensar mais longe. Porque por causa da sua mão, ele não era levado. Eu me lembro, uma das vezes que eu fui a Israel, eu fui com um grupo de pessoas que tinham uma condição financeira boa. E o guia, claro, muito inteligente, porque o guia ele ganha comissão do lugar que ele leva as pessoas, né? O nosso, não, mas a gente tinha ido com outro guia nessa época. E ele levou a gente a uma fábrica de diamantes. Para a gente comprar diamante para as esposas lá em Israel. Porque os judeus são os peritos em fazer os melhores, em trabalhar, em esculpir os melhores diamantes do mundo. Eles são excelentes. Não esqueci o nome de gente que trabalha com diamante, mas enfim, ourives, escultores, sei lá, que esculpem, enfim, eles trabalham lá. E quando a gente entrou na fábrica de diamantes, tinha uma cena assim, e uma frase: fazemos negócio aqui com um aperto de mão. Eu me lembro que eu perguntei ao guia judeu sobre aquilo, e ele disse: para nós, não precisamos de contrato, mas de um aperto de mão, e a mão direita. Por isso que você vai encontrar na Bíblia todos os textos, dizendo, a destra da sua justiça. Destra é direita, a direita da sua justiça, porque o Filho do Homem se senta à direita do Pai. Porque culturalmente para eles, a ideia da direita é a mão da força, a mão do trabalho, a mão que abençoa, a mão que produz. E esse homem, a sua mão era ressequida, não existia, era só aqueles, sabe aquelas mãozinhas que saem aqui do corpo, mas não se desenvolvem. Aquele homem carregava o estigma. E dentro da igreja, ele também estava. Não estava só os fariseus, olhando para armar, para pegar Jesus. Estava alguém que precisava, limitado, que não podia ampliar a visão. Porque a vida lhe reservou isso. Ele nasceu assim. E sobre o estigma da dor, ele está ali. Aquilo que ele desejava, ele não podia ter. Porque ele era limitado em sua capacidade. Então Jesus está ali. E aonde Jesus está, as limitações se findam. Aonde Jesus está, você transplanta daquilo que o mundo reservou para você, para aquilo que Deus está preparando para você. Você sai da limitação humana para os braços do Todo-Poderoso.
por isso que está escrito: a minha mão está contigo, ó Israel. Ou seja, Deus está no controle da nossa vida e da nossa história. Então Jesus chega, e eles estão esperando Jesus fazer o que para eles... Sabe o que é que eu acho engraçado? É que levaram aquele homem para ali. E acredita-se, alguns comentaristas dizem que os fariseus levaram aquele homem para ali, porque sabia que Jesus, ao ver o estado, porque era o estado daquele homem, Jesus ia fazer um milagre. E sabe o que é que eu acho mais interessante nisso? É que os inimigos de Jesus sabiam que Jesus podia. E tem muita gente aqui que anda com Jesus e não sabe que Jesus pode fazer. Sabe, às vezes as pessoas que não servem a Deus acreditam mais em você do que você mesmo. Eu me lembro que quando houve um incidente, quando houve um ato terrorista, porque não foi um incidente, um ato terrorista do dia 7 de outubro em Israel, 6 horas da manhã, um amigo meu judeu, que eu já preguei Jesus para ele várias vezes, ele disse: não acredito, não adianta você falar isso para mim, eu não acredito. É um judeu. Ele fala: eu ainda estou esperando o Messias, o meu Messias vai vir. E às 6 horas da manhã, o meu telefone toca. Ele com 2 filhas em Israel. Ele fala para mim, me chama pelo apelido, que eu não vou dizer aqui, porque se eu disser pega. E ele me chama pelo meu apelido, porque é meu amigo há mais de 30 anos. Viu tanto Jonatas como Gabriel nascer. E ele disse para mim assim: vou substituir o apelido pelo Mano. Mano, você já viu o que aconteceu? Não. Ele disse: aconteceu isso, isso e isso. Eu falei: caramba. Ele falou: a minha filha está lá. Eu falei: puxa, amigo. Ele falou: tem um pedido para te fazer. Eu queria que você orasse agora ao Deus único, porque eu sei que Ele te ouve. Eu sei que Ele te ouve. Deixa eu te fazer uma pergunta. Será que as pessoas que não servem a Deus olham para você e dizem: eu sei que o Deus a quem você serve te ouve? Eu sei. Será que você acredita no que os teus inimigos acreditam? Os caras levaram para lá porque sabiam que Jesus ia curar. Eles estavam ali de espreito, falando assim: ele vai curar, ele vai curar, ele vai curar. E a gente, quando ele curar, a gente vai ter motivo, porque ele vai fazer a cura no dia de sábado, a gente vai pegar ele vai curar. Será que o Cristo a quem você serve, você tem a mesma convicção que o diabo tem? Porque Paulo vai dizer que o diabo crê em Deus mais do que a gente, porque ele é do mundo espiritual. Então ele sabe o Deus que é poderoso para fazer, que manifesta a sua graça, que enviou o seu Filho, que perdoa pecados e que leva o homem para o céu. Será que você pode crer no Deus a quem você segue? Pastor, eu tenho limitações. Eu também tenho, mas o Deus a quem nós servimos, não existe limitação, barreira e dificuldade que Ele não possa ultrapassar. Ele nunca perdeu uma batalha. Não existe Faraó para Jeová. Não existe Abimeleque para Jeová. Não existe o exército de Roma contra ele. Pilatos vai dizer para Jesus: tu sabes que a tua vida está nas minhas mãos. E Jesus diz para ele: nenhuma autoridade teria sido te dado se do céu não tivesse vindo. Deixa eu te dizer uma coisa: se eu quisesse, eu agora falaria com o Senhor, e Ele mandaria um exército gigantesco de anjos. Mas eu não quero,
eu sei para que eu vim. A cruz me espera. Deus está no controle. Pilatos não pode impedir o que está preparado para a igreja. Cristo na cruz, Cristo em glória, o Cristo ressuscitado, o Cristo que veio. Roma não pôde impedir. Colocaram soldados espiando, e o que aconteceu? Os soldados dormiram, e veio um anjo e só deu uma olhadinha para a pedra, e a pedra foi removida. Deixa eu te dizer, você não pode, mas o Deus a quem você serve pode. O Deus a quem você serve faz. O Deus a quem você serve tem poder. O Deus a quem você serve faz. Você pode olhar para o tamanho do seu problema, mas eu quero te dizer uma coisa esta noite. Eu quero te apresentar o tamanho do meu Deus. Pastor, o senhor acha que tem jeito? Para mim, não. Para tu, não. Agora faz essa pergunta para quem está lá na sinagoga naquele dia de sábado. Tem jeito para esse homem? Pergunta para aquele que não tem nada que o impeça, que para ele não existe impossíveis. Lucas 1:37. Pergunta para ele. É isso que eu quero que você faça. Eu quero que você olhe para o Deus a quem você serve. Pastor, eu quero ampliar a minha visão, mas eu sou limitado. Olhe para o Deus a quem você serve. Pastor, eu quero ampliar a minha visão, eu quero fazer a pós, eu quero fazer o doutorado, eu quero fazer, mas eu não tenho nem um gato para colocar num saco, um pau para bater nele. Eita, nem pode, agora isso é crime. Não tenho. Pastor, não dá. Eu sei. Existem pessoas que são limitadas quanto à sua visão. Mas eu não quero falar sobre isso. Eu quero falar que aquele homem que estava ali, ele tinha um estigma de que ele nasceu para dar errado. Gente, ele nasceu para dar errado. Ele está com a mão direita atrofiada. Ele nasceu para não fechar acordos, para não trabalhar, para não abençoar, para não fazer parte do processo de entendimento judaico, que a mão direita é a mão da bênção. Ele é humilhado pelo estado dele. Uma pessoa cheia de humilhação, carregava toda a humilhação nas costas. Aí diz o versículo de número 8: conhecendo Jesus os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida. Fica de pé. Aí o camarada, O cara já ficou, Jesus disse, levanta-te. Agora, só para você entender, funcionava assim uma sinagoga: cadeiras do lado direito, cadeiras do lado esquerdo. Na verdade eram os bancos, de pedra mesmo. Aqui atrás a cadeira de Moisés. Aqui na frente uma plataforma que era entregue o livro da lei, o rolo que ele abria e lia. Quem nunca viu uma sinagoga lá no Recife Antigo, tem uma. Você pode ir lá. Primeira sinagoga do Brasil. E ele tinha que vir ali. Eu imagino que Jesus está na hora da preleção, falando. Porque quando você está nessa posição, se alguém levantar lá atrás, você que está aqui na frente não vê. Mas se você estiver nessa posição, quem se levanta, todo mundo vê. E aquele homem cheio de limitação, cheio de vergonha, cheio de humilhação, cheio de eu não consigo ampliar a minha visão. A idade não deixa mais. A saúde não permite. Aonde eu moro não tem jeito. Eu sou limitado pelo meu estado social, sou limitado pela minha cor, sou limitado pela maneira que eu falo, sou limitado pela saúde que eu carrego. Eu sou limitado. Não dá para ampliar a visão. Porque esse mundo é mau, cruel. Então não dá para ampliar a visão.
O senhor não entende, pastor. Aí Jesus olha para o homem que está ali, crendo nisso. Jesus diz para ele: levanta, fica de pé. E o cara levanta. Eu fico imaginando esse homem se levantar. Se fosse um dos meus filhos, matava eles de vergonha. Fica de pé. Olha aí, deixa todo mundo olhar para você. Todo mundo olhando para o cara. Mas não é olhando para o cara, é olhando para um cara que carrega um defeito. Fica de pé. O cara fica de pé. Aí agora Jesus acrescenta. Conseguiu? Agora desce e vem para o meio. Porque milagre, quando é grande, todo mundo tem que ver. Milagre bom é quando você vira vitrine das obras do Senhor na tua vida. O camarada só olhar e dizer assim: quem fez isso? Foi o Senhor. E é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Eu não disse nenhuma vez hoje, vira para o seu irmão, disse? Oh meu Deus do céu, eu estou perdendo o hábito de pastor. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: você vai ser vitrine de milagres. Só para quem crê. Só para quem crê. Você vai ser vitrine de milagres. Sabe o que é vitrine? É quando o camarada passa, olha, aí aquilo chama a atenção dele, e ele olha aquilo dali. O que Deus vai fazer na tua vida, as pessoas vão olhar para ela. As pessoas vão olhar, vão olhar, vão olhar. Você vai sair do estigma de que é uma pessoa limitada, que nasceu para dar errado, para alvo do milagre de Jesus. Só que Jesus, antes de fazer o milagre, Jesus está sentado, porque se pregava sentado. O texto diz que o camarada está em pé ali na frente. E Jesus então pergunta, olhando para as pessoas: o que vos parece? Versículo de número 9. Vocês acham correto em um sábado fazer o bem ou fazer o mal? O que você acha correto? Salvar uma vida ou deixar que ela morra? E eu acrescento agora: o que vocês acham correto? Sofrer do jeito que você está sofrendo ou ser feliz? O que vocês acham correto? Continuar cheio de ansiedade ou se alimentar de esperança? O que vocês acham correto? Viver liso, quebrado ou ser próspero e abençoado? O que vocês acham correto? Viver com crises no casamento ou viver um casamento feliz? O que vocês acham correto? Viver brigando com todo mundo ou viver em paz com a comunidade? O que vocês acham correto? Terminar no inferno ou construir uma vida caminhando para o céu? O que vocês acham correto? Um modo de vida que desagrada a Deus ou ser um altar para o Senhor? O que vocês acham correto? Uma igreja que não faz a vontade de Deus ou uma igreja hashtag Bíblia na veia? Viver na miséria ou viver de glória em glória? O que vocês acham correto? Ser limitado ou ser alvo do milagre de Deus? De sair sabendo, sair dizendo eu não sei quando, ou sair cantando hoje o meu milagre vai chegar?
Se alimente de fé. Não fique olhando o que está em volta. Pastor, eu queria muito ampliar a minha visão, mas só sabe quanto custa? Então se torne alvo do milagre. De onde não vem, de onde não se espera, é de onde vem. Não permita, não seja alguém que impede Deus de operar. Porque imagine Jesus dizendo: vem, fica aqui. E o texto vai dizer que aquele homem permaneceu em pé, verso de número 8. Levantando-se, foi para o meio e ficou lá em pé. E Jesus dando o seu discurso. O que vos parece? O cara virou alvo do discurso de Jesus. Em seu estado de humilhação, Jesus dizendo para ele: o que vos parece? Vocês acham que ele deve permanecer doente, sofrendo, sem ter, na miséria, em depressão, casamento infeliz, nas drogas, no pecado? O que vos parece? Deve continuar assim? E assim como vocês, o silêncio está geral no ambiente. Sabe, existem algumas pessoas que, diferente daquele homem que desceu a escadaria da arquibancada e foi para o meio e permaneceu em pé, tem muita gente que decide não descer depois que Jesus diz: levante-se e desça. E tem muita gente que não decide. Tem muita gente que decidiu não ser alvo do milagre. Sabe como? Pessoas que não acreditam que Deus pode fazer. Sabe? Como eu vivo um casamento feliz, eu gostaria que todo mundo vivesse casado. Porque, irmão, casar é muito bom. Vixe! Só perde para cuscuz. Casar é bom. Mas tem pessoas, já ouviu uma frase assim: não tenho mais idade para estar casado. E tem gente que fala: fulano vai ficar batidia, já ouviram isso? Aí você pega aquela pessoa e ela fala assim: não, eu já aceitei. Aceitou não. Me engana não. Me engana não. Me engana não. Cobertorzinho de pé é muito bom. Me engana não. Tem gente que faz um concurso, aí é reprovado. Aí faz outro concurso naquilo que ele quer, é reprovado. Aí quando chega a terceira, aí ele ora, aí vai fazer o terceiro concurso, aí é reprovado. Aí vem fazer o quarto concurso, aí jinchum, entra no mistério, estuda, aí é reprovado. Aí você chega para a pessoa e fala assim: e aí? Fala assim: estou com outros planos, olhando para outro lugar, estou pensando em outras coisas. O desejo dele era ter passado, mas ele não conseguiu. Então ele não se torna alvo do milagre, porque ele mesmo bloqueia. Ele decide ficar lá em cima no banco. Ele não quer ir para o meio. Ele não quer se expor ao ridículo, à humilhação, porque ele tem um braço curto. Gente, não é ele. Jesus está dizendo: desce, fica aqui no meio. E ele está lá. Jesus diz assim: vai continuar assim? E ele diz assim: eu conheço as minhas limitações. Eu nasci, eu não tenho como. Não existe medicina, não existe nada que possa fazer isso. Fato, aqui não tem. Mas isso é que é milagre. É quando os homens perdem a sua capacidade de fazer e Deus decide fazer. E Jesus olha para aquele homem e diz: chegou a hora de você ampliar a sua visão. E Jesus diz para ele: estende a mão. Estende a mão. Estende a mão. Escuta, olha para mim.
Jesus não disse para ele: seja curado. Jesus não disse para ele: nasça-se braço. Jesus não disse para ele que o braço tome forma. Jesus disse para ele: ô meu amigo, por gentileza, pois não, estenda a mão aí. Porque Jesus chama a existência aquilo que ainda não existe. Ele trata com você como se já fosse o que você ainda não é. Ele conversa com você como se você tivesse aquilo que você ainda não tem. Por isso, existem muitos sonhos na minha vida que eu ainda não realizei. Mas vou te dizer uma coisa: não me chame de enxerido e de metido, mas eu ajo como se tivesse. Eu me comporto como se fosse. Porque Deus está chamando à existência aquilo que não existe. Deus está trazendo para fora aquilo que nem você mesmo acredita, aquilo que te limita, aquilo que você não consegue enxergar. Deus está começando a colocar para fora. Deus está começando a colocar para fora. Deus está começando a colocar para fora. Deus está começando a colocar para fora aquilo que não existe, como se existisse. Por isso que eu declaro: Deus, eu tenho ainda muitos sonhos, eu ainda tenho muitos planos, eu ainda tenho muitos projetos, mas eu creio no meu milagre. Se você crê nisso, você vai adorar como se nunca adorasse. A Bíblia diz que quando Jesus diz para ele: levanta, ele levantou-se, vem, ele veio, ele permaneceu de pé. Então Jesus diz para ele: agora estende a mão. E assim, o que nunca tinha estendido a mão, ele começou a ouvir um barulho no osso: traque, 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 traque. E uma mãozinha começou a sair. E ele tirou o pano, e uma mão que nunca tinha sido levantada, levantou para o céu e adorou a Deus. E a mão foi restaurada. Os invejosos ficaram com tanta inveja que disseram: vamos matar Jesus. O que Deus vai fazer na tua vida? Deixa eu te falar uma coisa: vai ter muita gente glorificando, mas vai ter muita gente babando com raiva. Agora, se você puder, só para não perder o hábito, olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: o que Deus vai fazer? Aguarde a surpresa. Porque vai ter muita gente que vai ficar com inveja e raiva de mim. Mas tu é meu amigo, vai me pagar um açaí, para a gente comemorar o que Deus vai fazer. O que Deus vai fazer. Porque eu creio que eu sou alvo do milagre dele. Os olhos do Senhor estão olhando e eu estou dizendo para ele: eu estou aqui, viu? Eu estou aqui, viu? Pode fazer o que ninguém espera. Pode trazer para mim o que ninguém espera. Eu sou alvo do teu milagre. Eu sou alvo do teu milagre. Eu não sei quando, eu não sei que dia, eu não sei que modo, eu não sei de que maneira, mas eu estou na tua casa. Pode ter fariseu me xingando do jeito que for, preocupado com a minha vida, preocupado como é que eu ando, como é que eu falo, como é que eu visto, como é que eu sou. Não estou nem aí para fariseu, mas eu creio no meu milagre. Quem crê no milagre fica de pé. Quem crê no milagre fica de pé. Eu creio, Senhor, eu creio, eu creio, eu creio.